Quero falar sobre o Evangelho no mundo. Vários aspectos em notícias que nos chegam às mãos. Na China. A China é o maior país do mundo. O que passa de 1 bilhão de habitantes já é maior do que o Brasil. Ou seja, a China tem mais de 1 bilhão e 200 milhões. Como o Brasil tem 200 e um pouquinho de milhões, a China, só o que passa de 1 bilhão já é maior do que o Brasil, apesar do controle da natalidade. A China é um país super rico, está muito focado em alguns objetivos e eles entenderam que é necessário combater a ocidentalização da religião. E também pode ser um outro nome, sinicização. Digamos assim, a chinegização da religião, para a gente poder entender. Eles estão focados nisso. No fundo, é uma obra maligna de Satanás para perseguir os evangélicos que estão crescendo muito. Só para você ter uma ideia, a Amity Printing Company acabou de fazer uma festa de comemoração pela impressão de 200 milhões de exemplares da Bíblia. 200 milhões, incomparavelmente mais do que a Sociedade Bíblica do Brasil. O Brasil tem uma sociedade bíblica pujante que imprime muitas Bíblias, mas ultimamente a própria Sociedade Bíblica do Brasil começou a imprimir Bíblias na China. A Amity Printing Company comemorou 200 milhões de Bíblias impressas, só que eles estão sendo vigiados pelo governo e dessas 85 milhões, é um número significativo, foram destinadas ao mercado interno da China e 115 milhões de exemplares da Bíblia foram destinados a mais de 140 países e territórios. Isso porque são impressas Bíblias em vários idiomas e dialetos de regiões de países, não só na língua oficial do país. A China tem, por causa da mão de obra barata, impresso Bíblias como que para o mundo todo. Muitas das Bíblias que nós usamos aqui, hoje, no Brasil, estão sendo impressas na China. Essa editora que está produzindo muitas Bíblias está debaixo dos olhares do governo. Eles não têm liberdade de vender Bíblia para uma pessoa qualquer na China. Eles só podem vender para aqueles que estão ligados à Three Self Church, a igreja da Tríplice Aliança, a igreja controlada pelo governo chinês. É uma igreja, digamos assim, comunizada. Eles têm compromisso com o governo e não podem pregar livremente o evangelho. Estão debaixo de uma fiscalização rigorosa. E hoje sai uma outra notícia também, que é o governo obrigando, através da Three Self Church, essa igreja da Tríplice Aliança, igreja chinesa ligada ao Partido Comunista, de identificação digital de todos os membros da igreja. A China está com essa identificação digital esbanjando tecnologia. Eles passam pela rua identificando as pessoas todas que passam pela rua, identificação digital. Eles estão se dando esse luxo de brincar no aeroporto, nas ruas, eles passam identificando todo mundo. E eles querem fazer isso nas igrejas, para controlar a frequência às igrejas e vigiar e policiar a vida dos crentes nas igrejas. Essa é uma situação da China. Mas por quê? Oficialmente, o governo reconhece que existem 100 milhões de cristãos. Extraoficialmente, entidades dizem que isso pode chegar a 300 milhões de cristãos verdadeiros. Neste caso, a proporção é maior até do que no Brasil.
e está causando problemas para o governo, está incomodando o governo, a quantidade que cresce. O governo chinês não tem alternativas para oferecer à população e o cristianismo continua ainda crescendo na China. Isso incomoda. E a perseguição hoje já é feroz. É considerada uma perseguição muito feroz. Ela está aumentando grandemente. É uma opressão que chega a ser brutal em várias regiões da China. E é interessante, eles não estão fazendo leis iguais para todas as regiões. Eles estão perseguindo mais em algumas regiões. O evangelho, portanto, na China está debaixo de grande perseguição. Mas a situação é a mesma na Índia e é a mesma na Rússia. Só para você ter ideia, os 3 países que reúnem muito mais da metade da população do mundo. Esses países, a perseguição está feroz contra o cristianismo. Nos Estados Unidos, uma pesquisa realizada recentemente verificou o seguinte: mais da metade, 2/3 da população dos Estados Unidos não quer mistura de religião com política, ou seja, não estão satisfeitos com a política do presidente Donald Trump. Eu tenho outras indicações de que o presidente Trump representa, na verdade, 1/4 apenas da população. Metade da população é democrata, metade republicana. Dos republicanos, apenas metade é constituída de cristãos conservadores. A outra metade são conservadores por outras razões, mas não cristãos fervorosos. Ou seja, os cristãos fervorosos estão representando hoje 1/4 apenas da população. E já 2/3 da população condena a mistura de religião com política. A mesma coisa que está acontecendo em Israel. A esmagadora maioria da população não quer o judeu religioso. Eles querem uma outra definição. Judeu é outra coisa que não um religioso. Eles querem um judaísmo laico. Eles querem uma situação diferente da Bíblia. Eles querem ser judeus sem Bíblia, sem Deus, sem religião. Isso é o que está acontecendo também em Israel. Agora, a gente vê que em outros países coisas vão acontecendo. Nos Estados Unidos, há uma situação parecida com a situação da Europa. A Igreja Metodista Unida, o nome acaba sendo jocoso, está desunida. Já decidiu, isso deve se concretizar, essa divisão, no ano que vem, em 2020. Ela vai se dividir em 3 denominações, uma conservadora, uma centrista e uma totalmente liberal. Hoje a Igreja Metodista dos Estados Unidos está aceitando bispos, pastores, mulheres, homossexuais, LGBT, trans, enfim, eles estão aceitando tudo, são muito abertos os metodistas. E a gente pergunta, isso é significativo? Olha, só para você ter ideia, os metodistas, até hoje ainda, como uma denominação só, são a maior denominação evangélica dos Estados Unidos. E os batistas são divididos. Se somarem, talvez tenham um número de membros um pouco maior do que os metodistas. Mas os metodistas são a denominação grande nos Estados Unidos. Mas agora já totalmente dividida. No Canadá, um pouquinho ao norte dos Estados Unidos, a Igreja Anglicana, foi feito um levantamento, está crescendo para baixo vertiginosamente, ou seja, dentro de alguns anos a denominação anglicana pode totalmente acabar. Na Europa, as igrejas tradicionais estão perdendo seus templos porque as pessoas não vão aos serviços religiosos. São pouquíssimos, representando talvez 1% da população, na média, aqueles que são cristãos mais fervorosos e que vão à igreja como nós. Este é o quadro.
Agora, na África, os caminhos estão abertos para o evangelho em alguns países, e em outros países onde o evangelho cresceu e prosperou, como na Nigéria, a perseguição é feroz, perseguição muçulmana. Em muitos outros países está aumentando, na Argélia, Burkina Faso, Marrocos, a perseguição está aumentando assustadoramente, perseguição aos cristãos. Em Moçambique, ainda, graças a Deus, o pastor José Fernando tem reportado que as portas estão abertas. Na América Latina, a Bolívia protagonizou uma situação interessantíssima. O evangelho está muito forte. O presidente Evo Morales quis comunizar totalmente a Bolívia e conseguiu aprovar por uma maioria fraudulenta por causa de eleições, ou seja, ele conseguiu uma maioria com eleições fraudadas e nesta maioria do Congresso ele aprovou uma nova Constituição que criminalizava a evangelização. Graças a Deus não entrou e teria talvez uns 10 meses pela frente para entrar em vigor essa nova Constituição. Deus operou e hoje a Bolívia tem uma presidente cristã, a senadora Jeanine Áñez. É uma presidente provisória, mas tem o apoio das Forças Armadas, expulsou os cubanos, venezuelanos e está querendo moralizar no sentido cristão a Bolívia. O Chile está numa agitação, mas os cristãos estão apoiando o governo, querendo paz, e as esquerdas estão desesperadas. No Brasil, a situação está como nós conhecemos. É uma situação, então, um quadro de como as coisas estão acontecendo. No Nordeste tem um movimento chamado Convictus School. Na verdade, não tem nada a ver com americano, com coisas estrangeiras. É um movimento tipicamente nordestino. O Neto Araújo levantou um movimento de evangelização nas escolas e só no interior de Pernambuco, nos últimos dias, mais de 5.000 estudantes tomaram a decisão pelo Senhor. No último fim de semana, 800 estudantes tomaram a decisão de se convertendo ao Senhor. Deus está agindo. O Brasil está sendo preparado para o arrebatamento. Deus está agindo no Brasil, nos outros países também. O mundo está sendo preparado para o breve arrebatamento da igreja. Você está preparado? Web Rádio Ramá. Web Rádio Ramá.